Eleição, predestinação e por que isso é tão importante para a teologia reformada? Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso, certifique-se de que você está inscrito, de que as notificações estão ativadas, porque se você gosta de teologia e de Bíblia, esse é o seu canal. E a gente tem falado sobre o que é a tal da teologia reformada. Já tem alguns vídeos que você pode ter perdido se você não está inscrito. E vai ter muito mais daqui para frente. Hoje a gente vai falar de uma dessas principais temáticas, que é a tal da eleição, da predestinação. E você tem que conhecer as outras. Para isso, inscrição é importante. Dá uma certificada de que você está inscrito mesmo. E eu vou falar de predestinação, mas não fuja. Esse vídeo aqui não busca pegar as bases bíblicas da predestinação e te convencer a virar um presbiteriano, muito embora eu seja um, e esse fundo meio verdinho atrás, iluminei verdinho por causa da IPB, da Igreja Presbiteriana do Brasil, porque hoje eu vou falar de eleição, de predestinação. Teologia reformada, teologia calvinista não é só isso, mas sem dúvida, essa é uma das grandes questões. E se você está um pouco confuso com a minha associação entre teologia calvinista e teologia reformada, eu explico isso melhor no primeiro vídeo da série. Mas não fique bravo comigo, não fui eu que inventei esses nomes. Tradicionalmente se associa a ideia de teologia reformada a uma teologia de confissão oriunda do calvinismo de alguma maneira. Eu explico por que isso acontece no primeiro vídeo da série, mas é assim que na história esses nomes são tratados, não é culpa minha. O pessoal às vezes me xinga, pô, mas teologia reformada, e Lutero? Pois bem, Lutero é teologia da reforma, mas o nome reformado apareceu justamente porque algumas pessoas que estavam sendo chamadas de calvinistas de modo pejorativo passam a chamar a si mesmos apenas de reformados. A origem do nome é mais ou menos essa. Bom, eu explico melhor no primeiro vídeo da série. E hoje a gente tem uma doutrina que ela está no centro desse bolo de pensamentos que é a tal da teologia reformada e que causa uma certa distinção entre o que é a teologia reformada calvinista do restante, vamos dizer assim, das teologias próprias da reforma protestante. A gente costumeiramente tende a pensar, a eleição, a predestinação, ela distingue o calvinismo do arminianismo, mas não é só isso. Existe uma distinção por causa da predestinação, por causa da eleição, da própria teologia luterana. A teologia luterana acaba se diferenciando do calvinismo nesse sentido. Esse vídeo tem essa intenção de ser meramente uma introdução descritiva a esse conceito e fundamentalmente dizer que dentro da própria teologia reformada existe uma multiforme maneira de compreender a eleição. Se você ficar com isso do vídeo, para mim tá bom, sabe? Você já pegou. Ah, tá, beleza. Teologia reformada, ela tem predestinação no meio, e só que o jeito de entender a predestinação dentro dos reformados também tem variações ali dentro. Isso vai distinguir reformados de arminianos em alguma medida, embora alguns arminianos queiram se chamar de reformados também. Isso é verdade. Em alguns lugares do mundo existem arminianos que querem clamar para si o título de reformados por serem oriundos da teologia reformada. Vou explicar isso daqui a pouco. Mas você tem essa distinção, pelo menos entre calvinistas e arminianos, mas também entre calvinistas e luteranos. A tal da predestinação e da eleição não é invenção da reforma, tá? Ela se inicia como conceito mais elaborado em Agostinho, em especial nos duelos entre Agostinho e Pelágio. Quando Agostinho tenta refutar a doutrina da salvação de Pelágio, ele se debruça sobre Paulo e elabora o que é a doutrina da eleição. E ao longo da Idade Média você tem um resgate dessa teologia agostiniana em diversos momentos antes da Reforma. Gregório de Rímini é um belo exemplo. A tradição da Cantuária, alguns arcebispos da Cantuária
também fazem isso, mas na Reforma, diante daquilo que Lutero e Calvino enxergam como uma estrutura soteriológica do então catolicismo, uma estrutura soteriológica que lembrava muito Pelágio, Calvino, Lutero e outros reformadores acabam resgatando essa teologia mais agostiniana. Pelágio, que tinha uma forte ênfase nas obras como elemento salvífico, Agostinho, uma forte ênfase na graça como elemento salvífico. Os luteranos vão ficar com essa questão da graça e da salvação pela fé como uma grande centralidade da sua teologia. A teologia da graça é muito importante para Lutero, e a ênfase agostiniana de Lutero, que aliás Lutero era um teólogo agostiniano, bem como Calvino, a ênfase de Lutero vai ficar nessa questão da graça, e Calvino, ao longo do seu ministério, principalmente por causa de embates pastorais que ele tem, ele acaba deslocando a eleição para uma centralidade teológica que outros reformados não tinham, tá? E, mesmo Calvino, quando você pega a primeira versão das Institutas, a eleição ela não é tão central assim quanto essa versão final de 4 tomos que a gente geralmente lê. É por causa de embates pastorais que Calvino também se debruça, a exemplo de Agostinho, sobre os escritos de Paulo, essencialmente sobre Romanos capítulo 9, e então chega-se à conceituação de eleição que ele tem, e que é muito central para suas Institutas. Agora, Zwinglio, por exemplo, como Lutero tem graça muito na centralidade da sua teologia, Calvino tem, sim, eleição como uma coisa muito central para ele, Zwinglio, que é um reformado, vai dar muito mais atenção, por exemplo, para a questão da providência, que é um outro assunto que a gente vai tratar também nessa série de vídeos de teologia reformada. E essa visão de Calvino a respeito da eleição na centralidade das coisas vai despertar paixões tanto a favor quanto contra. Gente muito apegado a essa questão da eleição e gente que tem muita dificuldade com isso. Uma das pessoas que tem dificuldade com isso é um professor de teologia de origem calvinista, de origem reformada, chamado Jacó Armínio. Jacó Armínio era um cara de origem calvinista, é um cara que elogia muito a exegese de João Calvino, mas ele diverge no que diz respeito à doutrina da salvação. E os alunos ou sucessores de Armínio formam um movimento na Holanda, que é o movimento dos remonstrantes, que acabam elaborando 5 pontos nos quais o calvinismo precisava de revisão. A resposta a essa revisão dos remonstrantes é o Sínodo de Dort. Tem toda uma confusão política para que o Sínodo de Dort aconteça na Holanda, mas esse concílio de Dort acaba formando os cânones de Dort, que são a famosa tulip. Para quem gosta de teologia reformada, a famosa tulip não vem propriamente de Calvino, mas desse sínodo holandês, que vai buscar refutar essas revisões propostas pelos remonstrantes à teologia calvinista. E então você tem aqueles 5 pontos em que existe revisão por parte dos remonstrantes. Os catedráticos de Dort formam as decisões, ou os cânones de Dort, também com 5 pontos, que é a famosa tulip. Dentro da tulip você tem a eleição incondicional. Essa formulação da eleição incondicional, dentro do calvinismo, da teologia reformada, vai ganhar diversas formas. Entre os franceses huguenotes, por exemplo, você tem uma versão muito mais inclusiva do que essa predestinação, essa eleição. Em alguns outros círculos, essa eleição vai ser muito mais missiológica, buscando responder aquela pergunta famosa do tipo: se está todo mundo predestinado, se quem está salvo já foi predestinado, por que eu preciso evangelizar? E alguns vão responder precisamente por causa da eleição, porque nós somos eleitos para testemunhar o nome de Jesus Cristo, não apenas para sermos salvos, para sermos santos e, sendo santos, testemunhemos o evangelho de Jesus Cristo. Então, em alguns círculos você vai ter essa ênfase, em outros círculos existirá, no próprio Sínodo de Dort, vai existir uma divergência
a respeito de quem era o objeto dessa predestinação. A pessoa que está sendo predestinada, ela está sendo predestinada antes da fundação do mundo, antes da queda, ou é a pessoa já caída ou não, e você tem duas distinções, que é o infralapsarianismo e o supralapsarianismo, que eu acredito que mereçam um vídeo também à parte nessa nossa série, para explicar o que é cada um deles, né? O que é o tal do infralapsarianismo, o que é o tal do supralapsarianismo, mas existe dentro da teologia reformada uma certa multiplicidade de elaborações do que é a eleição ou a predestinação. O que é fato é que a teologia reformada enxerga a eleição e a predestinação como um decreto eterno da parte de Deus. Deus decreta a salvação daqueles que são salvos. Deus decreta a separação daqueles que são santos. Deus decreta aqueles que ele entrega a Jesus Cristo como seus. E essa é uma das questões basilares da teologia reformada. Eu arrisco dizer que nisso não dá para se chamar de reformado sem que se pense a respeito desses decretos eternos da parte de Deus em relação à separação dos seus santos. Que santos são esses? Como isso se dá? A teologia reformada vai aceitar conversas, como que isso acontece. Até o século XX isso acontece. Você vai ter Karl Barth, por exemplo, teólogo reformado suíço, que é de uma linha um tanto diferente do que é a Confissão de Westminster, insular, como é dos presbiterianos, mas ainda o reformado vai discutir novamente essa eleição e como ela se dá, em que medida ela é corporativa ou não. Mas dentro da teologia reformada, o que me parece claro é que precisa haver alguma elaboração a respeito do que é a eleição e a predestinação, a ideia de que Deus faz um decreto eterno que acaba entrando um tanto em choque, tanto com a teologia arminiana, que coloca o ser humano um pouquinho mais ativo nesse papel da salvação, ou com a teologia luterana, em que a salvação se inicia, e aí eu posso estar cometendo alguma imprecisão por não ser eu mesmo luterano. Se você for, você pode de repente deixar nos comentários: Vitor, olha, você foi mais ou menos, está precisando corrigir isso aqui, mas passando bastante por cima, luteranos entendendo que a salvação começa no ato de Cristo, ou na figura e na pessoa de Cristo mesmo, na sua crucificação e ressurreição, e não tanto nessa coisa abstrata que é o tal do decreto eterno tão importante para a teologia reformada. De qualquer forma, toda essa conversa, ela, no meu entender, ela tem que existir para mostrar que predestinação não é uma invenção calvinista, ela faz parte da tradição cristã e da formação da ortodoxia cristã. A maneira como você elabora essa predestinação, essa sim tem peculiaridades calvinistas, mas mesmo dentro do calvinismo existe uma multiplicidade de elaborações. Ela não deve ser um empecilho para o nosso agir evangelístico, afinal de contas nós não sabemos quem é salvo e quem não é. Deus decreta isso, mas eu e você só fomos comandados a pregar o evangelho e não a buscar o resultado da pregação do evangelho. Em outras palavras, a gente não prega porque fulano precisa se converter, a gente prega o evangelho e a gente é evangelístico porque Deus nos comissionou essa tarefa. E é ele mesmo quem acrescenta à igreja aqueles que vão sendo salvos, segundo o testemunho de Atos dos Apóstolos, e portanto a predestinação e a eleição, ela é uma mola propulsora do nosso agir missionário, do nosso testemunho evangélico, e não um empecilho impeditivo, algo que deva nos retrair nessa pregação. Eu acho que sabendo essas coisas, a gente pode depois ir para discussões mais especulativas, talvez menos práticas, como por exemplo a discussão do infralapsarianismo e do supralapsarianismo, que é uma discussão um tanto interessante, mas bastante especulativa. Eu acho que eu falei tudo que eu tinha para falar.
exceto o seguinte, que se você passar na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário, você vai encontrar bibliografia sobre aquilo que eu falo e sobre como entender melhor e aprender mais sobre essas coisas e sobre a teologia reformada, no caso desse vídeo aqui. E além disso, como prêmio para você que ficou até o final, eu devo dizer que o meu curso sobre como preparar um estudo bíblico, que é super simples para qualquer pessoa, você que quer começar a dar aulas, ou de repente você tem um pequeno grupo e você não sabe como elaborar aquele estudo, eu tenho um curso que te prepara passo a passo para fazer isso, e ele está com 50% de desconto até o final do ano, até o dia 31 de dezembro. Virou o ano, virou dia 1º de janeiro, o desconto acaba. Para usufruir disso, você dá também uma passadinha aqui na descrição, tem o link para o curso e tem um cupom que você precisa aplicar, que é o cupom fim de ano. Aplicando o cupom você tem 50% de desconto somente até o dia 31 de dezembro. Esse valor, que é um valor bem em conta, você pode parcelar, você pode pagar à vista, você pode pagar no boleto, você pode dividir no cartão. E você vai ter um desconto generoso aí, gordo, 50%, pagando metade. Mas só até o dia 31 de dezembro é o presente que eu te dou por você ter chegado até o final do vídeo. E então, o que você me dá em troca? Ah, mesmo que você não queira comprar o curso, compartilhe esse vídeo com alguém e diz pra pessoa, no final do vídeo tem uma surpresa agradável pra você. Olha só que legal. Então compartilhe esse vídeo com alguém e diz, olha, no final do vídeo tem uma surpresa agradável pra você, tá certo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.